tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do Pod MXM. Hoje com a presença importante do Diego Menozzi e do Felipe Santana. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. O Prazer Felipe e o Diego, eles são da Maersk Training e vão contar um pouco mais de como funciona esse universo. E, antes de tudo, como é que vocês caíram nesse universo do óleo e gás? Vamos lá começar. Eu era professor universitário, nada a ver, dava aula em engenharia elétrica. Um belo dia, um dos contatos me chamaram para ajudar e treinar alguns instrutores que iriam a bordo, Rio de Janeiro mesmo? Rio de Janeiro. E me chamaram e aí começou uma consultoria, começou a gerar algum engajamento. Um belo dia falaram, por que você não larga a universidade, vai ser instrutor a bordo de plataforma de petróleo? Eu pensei 3 vezes, eu falei, cara, que loucura, mas eu fui. Aí começou a pandemia, não embarcava mais ninguém, e em 8 meses eu estava em Natal dando aula para a área eólica. Em 1 ano e alguma coisa eu já estava como coordenador na empresa, fiquei como coordenador durante 3 anos e meio. E aí, expansão de time, treinamento, atendimento a cliente, tudo mais. E hoje estou aqui como gerente comercial. E assim, algo novo. Experiência muito grande, 25 dias como gerente comercial, mas Olha, já atuando aí na área. seja bem-vindo aí. Espero que dê tudo certo nessa jornada. Pelo menos aqui até 25 dias deu tudo certo. Então vamos seguindo. Vai continuar dando certo. E você, Felipe, a Maersk ela é um grupo enorme, Sim. fortíssimo, atua em diversos setores. Sim. Como é que você foi para lá? Bem, eu já atuo na área de treinamentos há cerca de 14 anos, direta e indiretamente. Comecei na área de treinamentos voltado para a parte marítima e a partir dali eu comecei a observar o mercado industrial como um todo e aproveitando a minha principal formação, que era a área de segurança do trabalho, eu comecei a ver um nicho importante que era também o de treinamentos industriais. E foi quando a Maersk surge na minha vida. Eu já tenho cerca de 9 anos de Maersk, comecei como instrutor, instrutor marítimo, depois instrutor na área eólica, depois fui para o comercial da empresa e hoje como coordenador de operações. A Maersk é uma grande empresa, ela surge para treinar a si própria, acreditando que treinamento faz realmente a diferença. E assim como ela acredita, nós também acreditamos. Então tudo fica mais fácil. Poxa, muito, muito legal, muito legal. E achei curioso que você falou que a Maersk Training surgiu primeiro para treinar a si. Exato. E exato. conta um pouco mais disso. Como é que Bom, surgiu? Porque normalmente as empresas surgem para atender demanda Exato, de fora, né? A história da Maersk ela é muito interessante, você consegue encontrar no próprio site da Maersk. Nós não temos orgulho do acidente, mas nós temos orgulho do que a Maersk se tornou após esse acidente. Então, isso é fato que nós aprendemos tanto com coisas boas quanto ruins. O exemplo da Maersk é um deles, né? Um acidente acontece com um colaborador e, a partir disso, eles conseguem fazer uma análise e pensar, olha, nós podemos melhorar os processos. E sempre vem aquela questão, será que foi culpa dele? Uhum. Ou foi falta de treinamento? Será que foi falta de treinamento? Será que ele tinha pouca experiência? Sim. Quanto tempo ele já estava naquele local, naquela embarcação? Várias coisas são levantadas. Mas a Maersk reconheceu que um gap existente ali era o treinamento. Então a Maersk Training não era uma empresa, ela era um departamento de uma empresa para gerar uma maior qualidade, uma maior competência, uma maior qualificação para justamente preservar a vida. Esse erro que aconteceu foi lá na Noruega? Foi Foi no Mar do Norte. Foi dentro de uma Dinamarca. embarcação. E a partir disso, então, surge a Maersk lá em 77 para 78, 1978. E eis aqui, a Maersk hoje em vários países, e um desses países, o Brasil, Desde 2014. cuidando de treinamentos não só para a sua própria empresa, mas para vários outros clientes também. O interessante é que isso é dentro da cultura da empresa, é muito enraizado. Se você for na nossa base na Dinamarca, o Traveling Block, que foi justamente a peça que gerou o acidente, ele está no nosso jardim. Ah, interessante. Então é para toda vez, e é justamente para toda vez que você passar, você lembrar, você não esquecer qual o propósito que nós existimos.
Nós só existimos para evitar que aquilo aconteça novamente. Nossa. Então é algo Forte, que forte, é forte, forte. E interessante. assim, E assim, na nossa vida de engenheiro, acho que são 3 engenheiros aqui, sim. a engenharia ela evolui assim, né? Ela evolui tanto com a prevenção, mas infelizmente ela acaba também evoluindo quando com as falhas, sim. né? Acontece Infelizmente. Fórmula 1, a gente vê muito, Sim. aviões, tecnologia de avião As também, falhas, elas geram evolução. elas né? geram uma Então, evolução muito grande. E legal que não foi um acidente, assim, a gente pensa, quando a gente fala um acidente, a gente pensa que você está falando de um acidente com muitas mortes, não morreu ninguém. Mas eu acho que esse é Mas o foi algo segredo, né? O segredo é não encobrir, primeiro reconhecer, e Exato. quando você reconhece, você trata. Isso em qualquer área. Qualquer, né? Então, se você reconhece, você vai tratar. Eu acho que a Maersk ela foi muito, muito inteligente nessa área. E veja, né? Primeiro ela reconheceu, tratou, e a partir disso nasce uma empresa. E não Legal. simplesmente uma empresa, mas uma potência que é a Maersk Train. Exato, isso já me leva à próxima pergunta, assim, como que tá a Maersk em relação ao mercado de segurança? É uma empresa de vanguarda ou o mercado ele mesmo ele já tem as suas normas que prevém antes da empresa? Como que funciona isso? Bom, a nível de Brasil, existe desde 78 uma norma voltada para segurança e medicina do trabalho. Nós chamamos de NRs. Uhum. Atualmente são 38 normas regulamentadoras, então essas normas elas ditam as regras, os deveres e os direitos tanto do empregador quanto do funcionário, do colaborador. Então já existem NRs que vão determinar o que eu preciso fazer, o que eu preciso treinar, mas isso não se resume a NRs, né? O mercado nacional acaba enxergando as normas regulamentadoras como as principais, mas existem outras. Então existem regras de padrões como o PITO, regras de padrões como IWCF, existem regras voltadas para a área eólica, que é o GWO, o Global Wind Organization. Essa sopa de letrinhas, existem vários padrões. Existe a Marinha do Brasil, ao qual nós somos homologados para fazermos treinamentos Ô, Felipe, nessa fala área. mais um pouquinho das áreas de atuação, porque do offshore fica mais evidente, né? Uhum. Mas você comentou da eólica, como é que Isso. funciona? Quais são as áreas, assim, como você pode falar? Eu vou falar algumas e vou deixar para o Diego também comentar, mas se hoje nós observarmos a Maersk Training como um todo, existem alguns segmentos. Sim. E nós dividimos esses segmentos em Safety, Survival e Technical. Então nós temos treinamentos voltados para a área de segurança, para a área de salvatagem, sobrevivência e mais voltado para a área técnica, mas nós também temos treinamentos na área de simulação. Então, quando eu olho para esses dois segmentos principais, e eu vou deixar o terceiro para o Diego falar, a gente tem uma série de treinamentos ali que podem ser desenvolvidos tanto na parte de óleo e gás, quanto na parte também da eólica. Então, nós chamamos isso de indústrias que podem receber esses treinamentos. Entendi. A óleo e gás é uma delas, mas nós temos também terminais portuários que recebem treinamento. Nós temos a parte eólica que recebe treinamento. Até mesmo mineração. Mineração, Tem bastante coisa com a gente. Então são áreas de atuação onde nós estamos sempre presentes. Uma área muito forte nossa também é a questão de desenvolvimento de lideranças. Lógico, dentro desses mercados acaba que você tem muita liderança que precisa, muitas vezes lideranças que são alçadas muito rápido a posições de poder. Exato. Lideranças que não têm a experiência com grandes emergências, com gerenciamento de pessoas, com gerenciamento de conflitos, com gerenciamento no geral de uma plataforma. Você imagina que uma plataforma são, às vezes, 200 pessoas de backgrounds completamente diferentes, de línguas diferentes, países diferentes, Não, culturas deve ser um desafio diferentes. você conseguir agregar todos ali. Exato. E interesses diferentes também. Perfeito. Porque um quer produzir, o outro quer segurança, o outro quer estabilidade da plataforma. Então, a gente tem programas que ajudam nessa questão da liderança, desenvolvimento dessa liderança, até mesmo essa questão de aculturação, de você criar uma cultura de segurança, uma cultura de liderança, tentar trazer a cultura da empresa, porque muitas vezes as empresas elas contratam a gente porque elas têm uma cultura, mas eles não conseguem imprimir essa cultura dentro do seu ambiente de trabalho. Isso é até uma dúvida. As empresas, elas contratam, né? Buscam pessoas. Sim. Existe alguma virtude principal ou cada empresa busca alguma coisa em específico? Como que isso funciona? O mercado, ele tem alguma tendência para alguma... Porque eu imagino que soft skill deva ser muito importante numa hora dessa de estresse, mas ao mesmo tempo, como que isso funciona? Acho que hoje o soft skill está muito mais importante do que um diploma, sendo bem sincero. O mercado, por mais que ele passe por ciclos, e a tecnologia vai chegando, a inteligência artificial ela apareça, mas ele ainda continua sendo feito de pessoas. E a gente está num momento do mercado agora onde o treinamento ele volta a ser relevante.
Por que volta a ser relevante? O mercado está aquecido. Nós estamos aqui e você vê o número de empresas aqui, de novas empresas, e não se tem, ainda hoje, a gente pode dizer, não é uma frase clichê, ainda não se tem profissionais preparados no mercado. Então, muitas das vezes, os que são preparados e o que estão preparados, eles já são observados por outras empresas e são contratados por elas. E aí começa um momento agora onde eu tenho que contratar aqueles que não têm experiência. E é nesse momento que a Maersk se encontra pronta para te ajudar. Sim. Não só treinando os que já são seus funcionários, mas até mesmo te ajudando em processo de seleção. Porque uma das nossas frases é: nós temos realmente uma nova experiência de aprendizagem. Sim. Então, por mais que você ache que já sabe tudo, que já viu de tudo, a Maersk está sempre pronta para te surpreender. E é interessante, a gente está na ROG, na Rio Oil and Gas, que é um dos eventos mais importantes do setor, né, da indústria. E é interessante porque por aqui já passaram escritórios BPO, já passaram produtoras, exploradoras. Agora, do treinamento, como é uma indústria que movimenta, é muito intensiva em capital, muito intensiva em tecnologia. Sim. E é muito interessante ver que essa cadeia toda é movimentada para gerar emprego e trabalho para todo mundo. Sim. Como vocês se veem fazendo parte dessa mega indústria, né? Que abarca tudo isso, né? É algo interessante, né? Assim, porque eu tinha pessoas na família que faziam parte dessa indústria. Eu tinha uma noção do que era essa indústria, mas você só consegue perceber o que é a indústria do óleo e gás quando você está dentro dela. O quanto que isso movimenta de diversos players assim que você nem imagina que estariam aqui. Então, é um mercado gigantesco, muito exigente. É um mercado talvez um dos poucos que seja 24/7 mesmo, em todas as áreas. Então, de treinamento a sistemas... Só um minutinho. Só um minutinho. A gente volta. O gênio... Ah, tem que trocar o barril, pô. Porra, tá bom, tem que parar num momento importante, né, cara? Não, tranquilo. Até bom que eu repenso o que eu ia falar. Ele falou que ele ia puxar o carrinho pra frente e ia passar o barril pela lateral. Aí eu falei, pode, porque a planta tá tapando. Só que ele puxar Começa a ver o negócio lá atrás mexendo. Pô, que papo é esse? E por que tá mexendo? Pô, lá ele. Relaxa. Desculpa mesmo. Relaxa. Tranquilo. A gente não pode mexer com a cerveja dos outros, não, cara. Se eles não convidam a gente novo. Pô, cara, isso aí é a parte mais importante aqui. Se não tem mexe como não. nesse negócio. Ih, brother. Houve toda uma Foi? Tá muito bom, tá? Pô, tá tranquilo, tá. Houve toda Mas uma sempre paleta isso. de cores, né, cara? Não, a gente pensou nisso. A gente tem uma estilista. Lá na Maersk a gente tem uma... Não, a gente tem um dress code que a gente manda, né? Paleta de cores que a gente vem. Eu vou voltar. Tá, bate de novo. Bom, por aqui já passaram BPOs, escritórios contábeis, advocacia, enfim, exploradores, produtores de petróleo, e vocês, como uma empresa de treinamento, também fazem parte desse arcabouço enorme da indústria de óleo e gás. É curioso porque sempre alguém fala que trabalha na indústria de óleo e gás, quem tá de fora acha que faz exatamente a mesma coisa. Sim. E não necessariamente, na maioria das vezes, via de regra, isso não acontece. Sim. Verdade. Né, isso é muito curioso, né? E é quase que, na nossa indústria, é o que acontece direto, corriqueiramente. Como que vocês se veem participando dessa indústria que é tão importante para o Brasil? Eu sempre quis, né? Participar desde criança. Tenho família na indústria de gás, em áreas nada a ver, nada correlatas a treinamento. E tinha uma visão do lado de fora, né? Daquela coisa do embarque, do 14 dias on, 14 dias off. E era o que todo mundo queria, né? Se ficar 14 dias de folga todo mês é um sonho para todo mundo. Mas quando eu entrei, assim, eu consegui ter uma visão um pouco maior do que é e o quanto que isso movimenta de conhecimento, de tecnologia, de vanguarda, na questão de treinamento. Eu atuava no treinamento de segurança fora do mercado do óleo e gás, então eu tive a oportunidade de treinar em metalúrgicas, em siderúrgicas, em indústrias, com padrões muito menores de segurança. Né? Então, quando você chega numa plataforma de petróleo que é um mundo para você treinar e você ver o nível de seriedade que aquilo é levado, é um mercado que te exige muito, tecnicamente, fisicamente, de dedicação.
Você vê que a grande parte das pessoas que trabalham, seja É, em terra e ou é não, importante a dedicação é muito para que alta. você entenda, né, e quem vai assistir também entenda, a Maersk não é uma empresa de treinamento que atende somente em sala de aula. Exato, Então Eu ia perguntar. nós vamos em company fazer isso, exato. nós vamos a bordo fazer isso. Muito Então, legal. Aham. isso é um diferencial do mercado, Sim. porque é muito fácil você customizar um local para atender aquele cliente. Uhum. Mas você atendê-lo no local onde ele realmente É trabalha, diferente. você tem uma realidade totalmente propícia. As pessoas são da mesma equipe. Vamos pensar nós que aqui estamos. Se eu for olhar a nossa escala e eu for treinar em terra, talvez eu consiga treinar numa data e vocês dois em outra. Só Sim. que nós somos de uma mesma equipe. Então, quando você recebe a bordo um instrutor nosso, você treina a equipe numa mesma linguagem, no mesmo padrão, para que se tenha uma troca de ideias ali e você fortalece isso. E isso é muito interessante porque na MXM, a MXM é uma empresa de RP, né? E até então, antes da pandemia, era muito comum que os treinamentos de novas empresas que adquiriam RP fosse feito localmente. Uhum. Mas a tecnologia ela tá tão forte, né? Ela tá tão imponente, domina nossas vidas de uma maneira tão forte que hoje em dia a grande maioria dos nossos trabalhos, né, das nossas Uhum. implementações são feitas de maneira remota. Sim. E isso é muito interessante porque poupa tempo, é diferente, a pessoa tá no lugar, você consegue agregar mais, né? Você tem uma série de benefícios. Como é na indústria de vocês? Como é que a tecnologia ela consegue auxiliar? Hoje a gente tem, hoje nós somos pioneiros em simuladores, né? Quando a Magic ela fez essa transição de ser um departamento para ser de fato uma empresa lá na Dinamarca, a gente tem um centro de treinamento chamado Mosaic, que fica lá em Copenhagen. E esse centro de treinamento ele é muito tecnológico, né? Pra você ter uma noção, nós temos simuladores marítimos de passadiço, onde você tem um passadiço completo. Nós temos isso no Brasil também, nós temos 2 simuladores, mas o de Copenhague ele tem inclusive o movimento do mar. Nossa, Então, incrível. basicamente, quando eu boto uma condição de mar extrema, a pessoa que está dentro do nosso simulador, ela sente o balanço. Ela sente literalmente o enjoo, ela sente literalmente ali o movimento acontecendo. Fazendo o mais próximo da realidade possível, né? O legal da simulação, nós somos muito fortes em simulação. Nós temos 2 divisões, né? Nós somos da divisão de segurança, né? Que a gente chama de SST internamente. A outra divisão de simulação, ela engloba um grande parte de áreas, né? Perfuração, marítimo, a parte de operação de guindaste. Então, hoje no Brasil, por exemplo, nós temos simuladores de perfuração completos, sincronizados, onde eu consigo fazer, por exemplo, uma grande emergência de poço, semelhante ao que os filmes hoje têm, o que você tem os grandes desastres, e eu consigo botar 2 pessoas em funções diferentes, operando o mesmo sistema e vendo como que eles responderiam a essa grande emergência. Legal. Eu consigo pegar um operador de guindaste, colocar numa cadeira e botar ele para ter um tempo extremo, uma condição de mar extrema, um vento extremo e um guindaste com falha. Tudo ao mesmo tempo. Caramba, incrível, incrível. E como é que ele vai reagir a isso? Ah, E atrelado a isso, né, o que você falou um pouco do atendimento remoto, nós também atendemos nessa área, tanto esse presencial, mas também o remoto, nós temos também plataformas de ensino, então a gente também teve que se adequar a essa realidade. Sim. É lógico que existem por padrões, por normas, por requisitos, treinamentos que eles precisam ter a parte prática presencial, mas nós também temos vários treinamentos que a gente consegue fazer e-learning ao vivo, usando a tecnologia, tá? legal. Por mais que a gente preze, logicamente, por atender o cliente da melhor maneira possível, a gente também tem que seguir os padrões e regras. E quando o treinamento precisa de uma prática, precisa do presencial, não tem jeito. Ele precisa acontecer. Na MXM a gente entende que o uso, a gente, por ser uma empresa que mexe com tecnologia, que envolve tecnologia em todos os aspectos, ela é uma condição sine qua non para o nosso negócio. E ela permeia todas as áreas do nosso negócio. Quais são as perspectivas de tecnologia ou como vocês veem a tecnologia penetrando também nos negócios da Maersk Training? Hoje eu vejo, por exemplo, nós estamos caminhando para uma área de realidade virtual muito forte. Internamente já se tem designs de salas de realidade virtual, treinamentos práticos de realidade virtual, até mesmo reuniões onde nós estamos buscando fazer dentro de um ambiente de realidade virtual, onde nós mostramos para uma pessoa, às vezes um comercial, ou um comprador, ou um decisor, dentro desse ambiente nós fazemos com que ele viva aquilo que a gente quer mostrar para o aluno dele, seja o a bordo. Eu consigo vender o a bordo mostrando o que nós vamos fazer a bordo para uma pessoa que está em terra com óculos de realidade virtual.
Eu tô falando de comercial, não tô falando nem de treinamento. Então, acho que isso é algo que não tem como a gente fugir, é algo Não é que nem tá o futuro entrando. mais, né? Já é o Já é o presente. presente. Já é algo que tá acontecendo hoje. Poxa, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Prazer Realmente nosso. foi muito interessante essa conversa, mostrar para as pessoas que estão assistindo o tamanho a vastidão do mercado de óleo e gás, como ele é importante para o nosso PIB, como ele é intensivo em capital, é intensivo em inovação, intensivo em tecnologia, e esse contato é muito próximo. Muito obrigado por Maravilhoso. vocês Nós conseguirem. que agradecemos. Foi uma honra estar aqui com vocês. Talvez a falar primeira de muitas, né? Falar de treinamento é sempre muito bom É. e falar daquilo que nós vivemos e acreditamos é melhor ainda. E amamos, né? Então, se você não conhece, venha conhecer a Maersk. Entre em contato conosco, vai ser muito bom te atender, vai ser muito bom te servir e tirar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Perfeito. Obrigado. E vocês fiquem com a gente. Esse foi mais um podcast MXM. Ativem o botãozinho, o sininho e fiquem conosco. Até mais. MXM.